Olá, bom dia a todos por aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, à nossa live de hoje. Que delícia, né? Hoje nós vamos começar ou recomeçar, para quem já começou mais cedo, obviamente, né? Mas temos a chance hoje de começar esse dia juntos, ouvindo coisas maravilhosas, relembrando a nossa verdade, relembrando quem somos, de onde viemos, qual é a nossa verdade e como construir essa vida maravilhosa em Deus que já existe dentro de nós. Como soltar o que nos prende para sermos cada vez mais livres e felizes. Sim, porque aqui nesse perfil é isso que eu faço, é essa minha missão, esse meu desejo, é realmente te ajudar, assim como eu me ajudo a cada momento presente, te ajudar a se libertar de tudo que te prende, para ser cada vez mais livre e feliz. Mas, Vag, o que é isso que você tanto fala que me prende? E é isso nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje, é como as crenças limitantes, esse nome que eu digo aqui, né, o que te prende são essas crenças limitantes. Então eu vou te dizer aqui hoje, de forma prática, concreta, como que essas crenças limitantes te impedem de viver a sua conexão com Deus. Eu faço para mim, essa experiência que eu faço com as mãos aqui, é justamente a minha constância, a minha busca constante de estar em conexão com Deus. Eu entro em conexão e saio, eu entro e saio, eu entro novamente. Então, essa é a busca da minha vida. E se você está aqui, é católico, tem já uma experiência com Deus, né, ou deseja, porque Deus habita o nosso coração, todos nós, independente se a gente tem essa fé ou não, porque se você tem vida, você tem Deus. É isso que Deus é essa vida que pulsa dentro de você. Então, todos nós já trazemos já essa delícia, esse desejo de estar em Deus, porque quando nós estamos em Deus, as coisas, nós vemos o mundo por um outro prisma, nós vemos o mundo pela verdade que já existe em nós. Nós conseguimos ver alegria na nossa vida e em torno, nós conseguimos ter esperança, nós conseguimos viver o amor conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Nós conseguimos ter aquilo que o nosso coração deseja, seja de uma prosperidade financeira para nossa família, ou seja de um trabalho que eu estou desejando, ou seja de o que pulsa o seu coração, lá dentro do seu coração. Se o seu desejo pulsa, esse desejo em conexão com Deus, ele é aquilo que já está preparado para você, mas as crenças limitantes que nós trazemos desde a nossa infância, não, mas isso eu não dou conta, não, mas isso não vai ser possível, não, na verdade eu não quero isso, porque realmente vai ser difícil demais e não vai acontecer mesmo, então já que não vai acontecer, eu nem vou pensar nisso. Enfim, essas são inúmeras crenças que nos perturbam e que realmente ficam... Gente, isso é 24 horas no dia, não sei se você já se percebeu, se você já percebeu quantos pensamentos que pulam no seu dia, no seu dia a dia. Então, 99% desses pensamentos são crenças limitantes. Mas que legal, né? Só para dizer quem sou eu para falar de tudo isso, falando rapidamente, se você está chegando aqui nessa live e não me conhece, meu nome é Vagnilda Lúcia, óbvio, está vendo no meu perfil, e aqui eu te ajudo a ser cada vez mais livre e feliz em Deus, soltando as crenças limitantes que te prendem. Eu sim sou consagrada, tenho uma vida consagrada a Deus através dos movimentos focolares na Igreja Católica, né? Fiz essa formação aí de mais de 15 anos, sou folclorina casada, mas a minha experiência com Deus é desde os meus mais próximos, né? De experiências é desde os meus 15 anos, quando eu já comecei a participar de grupos de jovens e ali já ajudar várias pessoas a ter esse relacionamento com Deus.
Mas no decorrer da maturidade, né? No decorrer de todas as dores, sofrimentos que todo mundo passa, é obviamente todo, como eu passei pessoalmente, na família, enfim, N tribulações. Depois já de um pouquinho mais madura, eu falei, Deus, nessa minha intimidade com Deus, eu perguntei, Deus, realmente quero entender, porque se você é plenamente amor, você é plenamente saúde, você é plenamente abundância, você é plenamente felicidade. Por que que nós que temos, né, te buscamos, temos esse desejo, essa conexão contigo, sofremos tanto? E ainda mais, né, ainda fui mais um passo, nós cristãos, Jesus já nos salvou na cruz, isso quer dizer que ele já nos salvou de tudo, ele pagou os nossos pecados, ou seja, ele pagou por aquilo que nos divide, aquilo que nos separa de Deus, ele pagou isso na cruz. Então, por que que a gente ainda reluta, por que que a gente sofre tanto, se essa não é a nossa verdade? E eu comecei a estudar, obviamente, né, fazer cursos. Eu já vinha esse trabalho de desenvolvimento pessoal, já trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 15 anos, né, cerca de 15 anos, com várias ferramentas, Enneagrama, criança interior, enfim. E nesse período eu já tinha esse conhecimento, de quem eu sou, de olhar para mim, né, de onde vem as nossas divisões, de onde vêm os nossos pecados, né? Mas assim, eu depois de quem viu as minhas aulas, né? Quem tá aqui ainda tem as minhas aulas que fiz semana passada, eu disse um pouco da minha história. De seis anos para cá, eu comecei a indagar a Deus mais disso e comecei a estudar, e foram aparecendo vários cursos e formações para mim, onde eu entrei de cabeça justamente para entender um pouco mais por que que a gente sofre tanto se essa não é a nossa verdade. Se a nossa verdade é que nós somos filhos de Deus e buscamos justamente cada vez mais essa conexão, estar em Deus cada vez mais. E eu justamente entrei em contato e fui descobrindo sobre crenças limitantes, sobre toda a neuroplasticidade do nosso cérebro, como que fazem as sinapses do nosso cérebro, o que nós fizemos, o que nós gravamos na nossa infância e por que elas continuam aqui na nossa mente, no inconsciente, nos impedindo. E aquilo foi se abrindo aos meus olhos. Meu Deus do céu, agora caiu a ficha. Por quê? Principalmente, né, porque pela espiritualidade eu já sei que Deus é maravilhoso, Ele nos dá tudo que é bom, tudo que a gente precisa, Deus nos dá gratuitamente, não é para eu ser certinho, não é por eu ter feito qualquer coisa, Ele nos dá plenamente a bondade de Deus. Se Deus nos dá tudo que é bom, por que é que eu não recebo tudo que é bom? Por que é tão distante de mim essa vida que eu desejo, que é a manifestação da abundância de Deus? Por quê? Justamente, por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Deus, no seu grandíssimo amor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Gente, que delícia! Quando foi se conectando todas essas coisas, todos esses conhecimentos, que realmente Deus nos ama imensamente. E por que é que nós não vivemos, então, esse amor de Deus em todas as áreas da nossa vida? Porque quando nós começamos a viver o amor de Deus por mim mesmo, para o outro, em todas as áreas da nossa vida, as coisas começam, a minha família começa a harmonizar, as minhas finanças começam a se equilibrar, a minha vida do dia a dia, seja na saúde, no trabalho, nos relacionamentos, começam a se equilibrar, harmonizar. Por quê? Porque eu começo a soltar essas coisas, eu começo a olhar para mim mesmo e acordar para essas crenças limitantes. E foi justamente por isso, depois de descobrir isso, aplicar isso na minha vida, fazer, né, onde eu me formei,
facilitadora de um método internacional, o método Heal Your Life, né, que trabalha justamente, você pode curar a sua vida, trabalha as crenças limitantes. Me tornei coach, terapeuta desse método também, fiz formação para crianças também dentro desse método, porque imagina que delícia, as nossas crianças descobrindo o amor de Deus e realmente descobrindo o amor por si mesmo, que gera essa conexão. E depois de de conhecer tudo isso, eu falei, gente, eu preciso realmente ajudar mais e mais pessoas a acordar para isso, porque Deus nos ama imensamente. Essa é a nossa verdade. Mas se você ainda tem verdades, mentiras, sendo como verdades na sua vida, como mentiras, eu tenho esse trabalho mesmo porque é só isso que eu sei, é só isso mesmo. E outra coisa, não consigo melhorar financeiramente, mas lá no fundo você ainda tem aquelas crenças, mas viu, dinheiro é muito sujo. Não, você precisa ser perfeito para ter amor. Ou Deus castiga quem erra. Gente, esses pensamentos são esses pensamentos que estão o tempo todo pulando na nossa cabeça quando a gente vai fazer alguma coisa. Então eu vou para uma realidade nova, mesmo que seja um dia, eu amanheço o dia, um dia maravilhoso. Todo dia eu gosto de dizer que é uma experiência de recomeço. Todo novo dia é uma experiência de recomeço. Cada momento presente já é uma experiência de recomeço, né? Mas eu gosto justamente de me abrir todas as manhãs para todas as maravilhas que Deus deseja e me soltar tudo que prende, tudo que esteja ainda inconsciente como crença limitante, soltar para que Deus realmente realize na minha vida o que Ele deseja, que é o que eu desejo hoje para você também. Então, aqui eu estou te ajudando, principalmente com essa aula de hoje, a acordar por essas coisas. Perceba-se, se uma criança, né, mesmo sem perceber, foi vivendo num ambiente de dificuldade financeira, onde tinha muita insegurança de amor na infância, hoje adulta, ela vive com um ciclo de medo constante, com sabotagem constantemente. Ela vive, sim, constantemente fazendo autossabotagem, ou seja, deseja alguma coisa, não, mas não vou não, tá aqui quietinho, isso é autossabotagem. Vem aquele ímpeto, que às vezes até inspiração de falar alguma coisa com alguém, não, quem sou eu para falar isso para essa pessoa? Não vou nem falar, vou ficar aqui. Isso é autossabotagem, gente. Ou mesmo para eu fazer, né, vem aquele desejo agora de ligar para alguém, ou o desejo de comer uma pipoca, sei lá, se é o que eu gosto, né? E aí lá no fundo falar, não, agora não, isso vai fazer mal, isso, entende? N sabotagens, tudo isso é crença limitante. Então, se você, toda vez que você deseja alcançar uma felicidade financeira, vem um pensamento, por exemplo, lá no fundo, se essa é a sua realidade, né? Se de repente você está aí com esse desejo e de repente pensa, não, eu vou sim, eu desejo ter um pouco mais de equilíbrio na minha vida, né? Eu desejo ter uma abundância financeira, mas lá no fundo já vem assim, não, você está sendo gananciosa, como assim? Para que dinheiro? Não, com tanta gente passando fome, eu gosto de dizer, né, na formação que eu disse, né, um exemplo que era utilizado muito, Louise Hay, uma das grandes pioneiras também do desenvolvimento pessoal, onde eu me formei coach, o exemplo que ela dá principalmente sobre a saúde, né, assim também a gente pode trabalhar em qualquer área da vida, né, mas na saúde, quando você já imaginou assim, não vou ser saudável hoje, não, porque tem muita gente doente, né? Nossa, é exagero eu ser saudável. Olha só que absurdo eu querer ser saudável com tanta gente sofrendo nos hospitais. O que vai fazer diferença você deixar de ser saudável para realizar a saúde? Então, tem abundância. O nosso Deus, ele é abundante em todas as áreas da vida. E abundância não quer dizer esbanjar, né? A abundância não é
desperdício, não. Abundância é você viver plenamente bem com aquilo que te satisfaz, ao ponto que você está tão livre de soltar isso para quem está ao seu lado, e assim, à medida que você vai doando, isso vai multiplicando. Isso é abundância. A gente tem justamente por causa de N crenças limitantes, de que dinheiro é sujo, se eu ficar com dinheiro eu vou ser ranzinza, se eu tiver um pouquinho mais do que eu tenho hoje, eu vou ser snob. Coisas da nossa infância que estão pulando e começam a pular justamente quando você deseja isso, quando você deseja uma promoção no trabalho, quando você deseja um sucesso financeiro mais do que você tem. Essas crenças que são justamente fixadas já no nosso inconsciente, elas vêm naturalmente, porque esse é o seu modo, esse foi o modo que você aprendeu na infância de agir. Mesmo que seja, e essas crenças limitantes, elas justamente fixam, seja por um forte impacto emocional, né? Às vezes você realmente sofreu bullying ou fortes impactos emocionais na sua infância, ou mesmo porque essa foi o que você viu repetindo no seu dia a dia. Essa foi a verdade, foi o que você viveu. Se você viveu, por exemplo, na sua infância, como algo natural, né, numa dificuldade financeira, e quem não, né, gente? A maioria de nós somos descendentes, principalmente falando aqui para brasileiros, né, somos descendentes de pais, avós e bisavós e todos os ancestrais que vieram começar do zero uma vida aqui no Brasil. E justamente isso foi passando para frente. Essa garra, sim, foi também passando, mas foi passando toda a dificuldade financeira, de comida, de sustento, que essas pessoas tiveram para começar do zero uma vida, e ali as crianças que iam nascendo justamente iam vendo isso como natural, crescendo, viraram adulto, passaram para o próximo, cresceram, viraram adulto, passaram para o... Enquanto você não acordar de que você tem esse controle, você tem essa autonomia de fazer diferente, quanto você não acordar e se olhar para si mesmo, olhar para essas crenças limitantes, o que elas estão falando de você para você mesmo, enquanto você não fizer esse olhar carinhoso, amoroso, você vai continuar repetindo o que seus pais acreditaram, que foi o que seus avós acreditaram, e assim sucessivamente você vai passar para os seus filhos, e isso vira essa bola inconsciente que mantém a nossa vida no looping hoje, mantém no que eu entendo como normal, como correto. Então, crença limitante é justamente isso. São todas as mentiras que nós aprendemos como verdade e hoje regem a nossa vida de forma silenciosa. E é por isso que eu escolhi fazer disso também a minha missão de vida. Acordar as pessoas, porque esse acesso, olhar para si mesmo, começar a se amar, olhar para essas crenças, e com essas pistas maravilhosas que o nosso corpo já dão, que são as nossas emoções, e que as nossas emoções, né, isso eu digo nos meus cursos também, elas são pistas que Deus permitiu no nosso corpo, de dizer para nós o que é que está meio desalinhado com a minha essência. Então, se eu estou triste, é porque alguma coisa dentro de mim justamente está em desarmonia. Se eu estou ansiosa, se eu estou com medo, e assim todas as emoções, elas são sinais de que algo está em desarmonia dentro de nós. E o que nós podemos fazer? Primeira coisa que nós podemos fazer com isso é nos olhar com um olhar carinhoso. Sim, porque olhar para essas emoções, o que nós aprendemos na nossa infância, e trazemos, são todas essas verdades que não são reais, né? Elas são reais na nossa vida, mas elas não são a nossa essência. Eu gosto de lembrar que aqui eu uno justamente a minha experiência espiritual, né, toda a minha intimidade de espiritualidade em Deus, com esse conhecimento do
autoconhecimento, né, o autoamor, desenvolvimento pessoal, eu faço essa conexão entre esses dois mundos para que a gente possa ter uma vida plenamente mais em Deus, plenamente mais feliz. Então, eu faço a união aqui no meu perfil desses dois mundos de acordo com a minha experiência de 40 anos de intimidade com Deus e mais de 15 anos de desenvolvimento pessoal e de formações. Então, eu descobri justamente, claro, tem N ferramentas maravilhosas, né? Quantos psicólogos, quantos terapeutas, quantas ferramentas maravilhosas que nos ajudam justamente a nos reconectar com a nossa essência, reconectar com quem nós somos, né? E todas elas, se o objetivo delas são justamente esse, né? Nos reconectar com a nossa verdade e nos abrir, né, soltar essas coisas que nos prendem, que nos magoam, que nos machucam, todas elas são manifestação também desse grande amor de Deus para toda a humanidade, né? Então, por quê? Como, retornando ao nosso tema, essas verdades que eu disse que são reais, mas não são a sua verdade, né? Muitas delas estão, como eu disse aqui, baseadas nas suas experiências dolorosas, interpretações erradas de pai, mãe, avós e tudo mais, e também todas as interpretações que nós entendemos que a sociedade nos colocou, né? Mesmo o nosso relacionamento com Deus. Eu, dentro de toda a minha vivência, né, dentro da Igreja Católica, percebo e acolho e escuto quantas pessoas que, infelizmente, ainda trazem um relacionamento com Deus de temor, de medo. Por quê? Gente, infelizmente, é o que nós aprendemos na nossa infância. O que nós aprendemos? E eu volto a dizer, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham na época. Então, a ideia aqui, de forma alguma, é culpar os nossos pais de algo assim ou assado que eles nos passaram. Porque eles também estavam fazendo o melhor que eles podiam, com a experiência de vida, com o conhecimento de vida que eles tinham. Então, o que a gente faz, realmente agradece, mas solta. A gente pode soltar. Isso foi o que nós aprendemos, mas hoje nós podemos soltar todas essas coisas que nos prendiam. Sim, porque, como eu dizia, mesmo a nossa experiência com Deus foi também baseado nessa formação do que nós aprendemos na infância. Seja dos nossos pais, às vezes seja também mesmo dentro da igreja, né? Alguma catequista que talvez não tinha uma experiência muito boa com Deus, nos repassou que Deus é aquele que você tem que ser correto, senão ele não te ama. Deus é aquele que você tem que estar ali, ó, na linha. Quantos não, né? Veja uma experiência simples que eu gosto de dizer aqui, né? Os pais, quando a gente começa a crescer um pouquinho e às vezes quer sair e os pais não podem ir, não pode mandar irmão junto. O que é que ele dizia? Olha, cuidado com o que você vai fazer, porque Deus está vendo, hein? Deus está vendo o que você está fazendo. Gente, olha a entonação disso. Eu escutei e perdoo e amo muito meus pais, porque, obviamente, a experiência que eu tenho hoje também vieram, tanto de negativa como positiva, vieram deles, e essa positiva de conexão com Deus veio deles também. Então, até hoje, né, constantemente eu me deparo, às vezes, com pensamentos como assim, como Deus, eu, no meu caso, né, irmã, nós, de 5 filhos, nós tínhamos 5 filhos com dificuldade financeira, né? E quando eu me lembro, né, que na minha infância quando eu ia pedir alguma coisa para Deus, eu falava, nossa, mas Deus tem tanta gente para atender que acho que ele não tem muito tempo para me ouvir. Sim, porque era essa a verdade que eu via. Não que meu pai ou minha mãe falasse isso, mas eu percebia 5 irmãos pedindo sempre alguma coisa para o pai e para a mãe. Uma hora o pai atendia um, outra hora o pai atendia outro. Então foi isso que eu aprendi. Essa é a experiência de Deus que nós temos. A experiência com os nossos pais, infelizmente ou felizmente. Muito do nosso relacionamento com Deus espelha o relacionamento que eu tinha com nossos pais. Por isso, hoje, tanta gente
distanciou tanto de Deus assim. Por quê? Porque a experiência de amor que teve na infância não foi de amor, porque também os pais não tiveram essa experiência, tá? Mas assim, hoje as pessoas, mesmo os que estão longe da igreja e os que estão dentro da igreja, por mais que, né, buscaram responder esse desejo de conhecer a Deus mais profundamente, no inconsciente, muitas das vezes ainda, você pode perceber lá, quando você vai pedir alguma coisa para Deus, começa a perceber qual o primeiro pensamento que te vem. E, aliás, eu até faço aqui um break, quem está aqui, todo o pessoal que já está aqui já na live, eu te convido, né, para fazer. Quem se lembra de algum pensamento limitante, né, de alguma crença limitante da infância, né? Já vai pensando aí, porque a ideia dessa aula também aí já colocando em prática. Pensa aí, qual o pensamento de bate-pronto que você pensa assim que te impede de fazer o que você deseja hoje, enquanto adulto? Seja na questão financeira, seja nos relacionamentos, seja na saúde, seja na questão profissional. Qual é o primeiro pensamento assim de bate-pronto que te vem ali? A riqueza não é para mim? Quais as frases que hoje, se você for olhar, parar um pouquinho, e é esse o convite que eu te faço, mesmo aqui, né, nesse início de dia, eu te faço esse convite, parar um pouquinho, olhar para você. Se você respirar, porque, gente, essa é uma verdade, tá? Por mais que a gente não aprendeu a isso também, né? A gente acha que tem que fazer, assim, uma peregrinação imensa para a Índia, para poder nos conectar. Eu falei aleatório, Índia aqui, né? Para nós católicos, né? Não estou desdizendo as nossas peregrinações, que são experiências fortes de Deus, se a gente faz elas assim, né, nessa conexão, seja todas as nossas experiências religiosas de visitação Aparecida. Eu fui no meu aniversário ano passado, que delícia fazer esse passeio Aparecida, para voltar a me reconectar com esse amor dessa mãe que nos cuida, esse amor de Maria que nos cuida e que tá. Então, todas essas peregrinações e essas experiências religiosas são maravilhosas para fortalecer a nossa intimidade com Deus, que já existe no dia a dia, tá? O que eu estou querendo dizer é que ela já é real no dia a dia. Não precisa que nós façamos toda essa peregrinação para encontrar com Deus. Não, eu encontro com Deus aqui. E a peregrinação, ela é um crescimento, é igual você passar um fim de semana com alguém que você ama, né? Então, não quer dizer que você não amava essa pessoa, você amava. Às vezes você está com uma amiga, né? Como eu estou aqui, tenho na agenda aqui várias datas querendo visitar amigas que eu amo muito. Então, não é pelo fato de eu não estar lá com elas que eu não as amo demais, estão aqui dentro do meu coração, mas se eu faço essa peregrinação de viajar até a casa dela e passar um fim de semana, é óbvio que esse amor que tem aqui, ele vai pulsar, porque eu estou focando isso, né? Então é isso que eu estou querendo só fazer essa diferença, né? Para deixar claro que todas as peregrinações religiosas com esse desejo de estar mais em intimidade com Deus são muito bem-vindas, mas essa intimidade com Deus você tem em cada momento presente. Essa é a sua verdade, tá? Essa conexão com Deus e essa intimidade com Deus e você dentro de você, essa conexão consigo mesmo, é uma verdade que já existe dentro de você 24 horas do dia, tá? Então, óbvio que é necessário alguns exercícios pra gente entrar nessa sintonia, né? Porque o nosso normal geralmente é uma correria, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer então coisas que a gente está fazendo no dia que deixam as nossas emoções assim, pulando, né? Pulando. E essas emoções, elas trazem facilmente todas as crenças no nosso dia a dia, né? E essas crenças vão nos dirigindo. Para onde que eu vou? Eu vou agora aqui. Então, de acordo com as crenças, com os pensamentos, eu acredito, eu vou manifestando.
Então, para eu entender, fazer, inclusive esse exercício que eu acabei de falar aqui para você, né, de parar um minutinho aí e perceber dentro de você quais são as frases que te vêm quando você deseja muito alguma coisa. Seja essa alguma coisa, seja ela qual for, seja um parceiro amoroso, seja uma vida familiar equilibrada, um relacionamento bom com a sua família, seja uma questão financeira, seja uma questão de saúde, seja uma questão do trabalho. Quando você pensa agora, silencia, e é isso que eu estava dizendo, quando você silencia, e a respiração nos ajuda a retornar essa conexão conosco, né? Então, um exercício simples para você, que você pode fazer em qualquer momento do seu dia, quando você deseja se sintonizar, fazer 3 respirações profundas, bem tranquilas, né? Se você quiser contar, né? 4 para respirar e 8 para expirar, isso vai acalmando mais ainda, né? Então, veja, um exercício super simples para harmonizar as emoções que estão pulando dentro de você e você já começa a sintonizar. De repente te vem uma sensação, já de imediato, quando eu te faço essa pergunta, quais as frases que você ouviu na infância e que parece hoje continuam a definir a sua vida? Ai, que alegria, não era para todo mundo. Não, a vida é um sofrimento. Eu tô dizendo coisas que foram vindo do meu, tá, gente? Aqui, ó. Você vê que é o meu, é a vida real, é aqui no meu dia a dia, né? Então, eu tô sugerindo que vocês façam isso. Eu tô dizendo o que é que, quando eu respiro, justamente essas crenças ainda estão pulsando. São crenças porque esse caminho de liberar as crenças que nos prendem, de autoconhecimento, de autoamor, a gente começa ele, mas ele é até a gente estar em Deus. Mas o desejo meu é de que você comece isso já, que você comece essa experiência já, porque espiritualmente falando, né, Deus já disse, o reino dos céus está no meio de vós. Então, se o reino de Deus está no meio de nós, a gente olha para esse mundo dessa forma. Por que é que o mundo está dessa forma? Porque nós não estamos vivendo de acordo com esse reino de Deus, e eu não estou aqui fazendo apologia de culpa, tá? De forma alguma, de culpa religiosa, de forma alguma. Porque culpa também é algo que, se nos pesa, nos prende dentro do desenvolvimento pessoal, nos prende e não nos permite nos curar, nos amar, né? A culpa é como uma pedra, né, que a gente põe em cima daquela dor que a gente precisa ser curado e começa, mas eu não devia, como a crítica, né, a crítica também é outra ferramenta simples que a gente pode perceber no dia a dia. Quantas vezes nós nos criticamos? Quantas vezes eu me critico no dia? Porque também é isso, quando eu me critico é como a culpa. Eu tô reforçando essa crença, eu gosto de dizer, eu tô dando alimento pro meu dragão, que é o dragão da dor que tá dentro de mim, que ao invés de eu acolher, e todo dragão que a gente acolhe, ele vira um gatinho, mas se eu continuo criticando, culpa, eu não devia ter feito assim, não devia, sem me aceitar, eu tô dando alimento, eu tô dando carvão pro meu dragão, para ficar, rosnando fogo no meu dia a dia, várias vezes no dia. Então, o desenvolvimento, o olhar para mim mesmo, o autoconhecimento, o autoamor, o olhar para mim mesmo, passa justamente para começar a perceber o que é que está me travando. Por isso que eu te fiz essa pergunta. O que é que, né? O que te trava hoje? Você tem o que te trava hoje para ser feliz? Em qualquer área, se você inclusive quiser colocar aqui, colocar aqui nos comentários, ou mesmo colocar ali no direct, se você tem esse desejo e quer que eu fale um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, pode colocar aqui ou me mandar no direct ali. Por quê? Porque normalmente tudo que você deseja, mas que você não acredita, está
está travado em justamente, por exemplo, com crenças como, ai, nossa, eu erro constantemente, né? E Deus castiga quem erra. Se você vive com isso no inconsciente, a sua relação com Deus é lá em cima, né? É um Deus lá lonjão, que está só castigando quem erra, como meu pai fazia comigo. Mas não é essa a verdade. O que eu quero te dizer é que isso é crença limitante. E tendo essa consciência de que isso é crença limitante, você começa primeiro a ter um olhar de amor por você, porque você olha quando as suas emoções começam a falar de você para você mesmo, né? E é para isso que servem as emoções. Então, se você está angustiada, se você está ansiosa, se você está deprimida, se você está com qualquer coisa que as suas emoções estão falando de você para você mesmo, atrás dessas emoções tem crenças limitantes, como eu disse. Normalmente, crenças limitantes que, por exemplo, como aqui, vou te dar algumas sugestões, precisamos ser perfeitos para sermos amados. Então, se a gente vive com essa crença limitante, que precisamos ser perfeitos, nós não só ficamos presos a esses padrões que a gente não consegue atingir, porque quem é perfeito? Gente, não. Por mais que muita gente, isso é uma realidade, atendo várias pessoas também nos meus cursos, né? Muita gente tem essa crença, né, que tem que ser perfeito, porque na infância a mãe ou o pai exigia perfeição. Não, você tem que comer desse jeito, vestir desse jeito, acordar desse jeito, dormir desse jeito, e tudo ali, ó, querendo nos educar, volto a dizer. Mas nós entendemos o quê? Que se eu não for perfeito, eu não sou amada. Se eu não for, então isso que eu transfiro também para Deus, para minha vida, né? Ou mesmo crenças como dinheiro é sujo, né? A gente tem que se acostumar, né? Que humildade, por exemplo, é aceitar a escassez, gente, de forma alguma, né? Nossa, foi uma libertação isso na minha juventude ainda, quando eu entendi o sentido da palavra humildade, né? Isso a gente usa muito essa palavra humildade dentro da espiritualidade. E humildade nada mais é do que ser quem você é. Humildade é não ser mais nem menos, é ser quem você é. E ser quem você é justamente isso que eu estou te ensinando, isso que eu quero ensinar. A gente cada vez mais descobrir quem nós somos e viver de acordo com essa abundância. Essa abundância de Deus em nós, essa abundância da minha pessoa, da minha manifestação nesse mundo. Então, isso é humildade. E a gente entendeu que humildade é, não, eu não tenho dinheiro, é viver na escassez, isso é que é o certo, isso é humildade, porque na igreja eu entendi que a gente tem que ser humilde, e humilde é não ter dinheiro. Não, de forma alguma, humilde é ser quem você é. E você é a manifestação de um Deus que é abundante em todas as coisas. Então, essa é a sua verdade, por mais que não seja isso que você está vivendo hoje. Por quê? Porque justamente isso é o segundo outro ponto de um curso dos cursos que eu trabalho também. Porque o que você acredita é o que você manifesta. Então, se você acredita que esse Deus é um Deus que está lá longe, é óbvio que isso que vai acontecer. Por quê? Porque Deus, volta a dizer, em seu enorme amor, nos deu algo que nós chamamos de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Né? Pai e mãe não gostam nem um pouco desse livre-arbítrio. Né? Pai e mãe em desconexão, né? Que eu gosto de dizer, né? Em desconexão com a sua essência. Por quê? Porque você não consegue controlar, é não ter controle, livre-arbítrio é você ser livre. O amor é tão grande que ele te deixa livre, inclusive para escolher coisas erradas. Esse é o amor do nosso Deus. E ele vai continuar nos amando assim mesmo, independente se a gente escolhe coisa errada ou não, coisa que não me faz feliz essencialmente ou não. Deus continua amando do mesmo jeito, mas a consequência é real. Se eu planto um pé de goiaba, o que vai nascer? Goiaba. Se eu planto um pé de manga, vai demorar um pouquinho, mas vai nascer manga. Se eu planto um pé de jabuticaba, vai nascer jabuticaba. Então, as nossas escolhas,
que é isso que a gente faz com a nossa vida hoje, essas escolhas são elas que vão manifestando a nossa vida. Só que essas escolhas, a maioria delas, estão em cima de crenças limitantes muito doloridas. Crenças limitantes que nos estão com o freio de mão puxado, que faz a nossa vida estar constantemente com o freio de mão puxado. E eu quero te dizer aqui justamente isso, que você pode mudar isso em qualquer momento presente da sua vida. Claro, não é algo que você acorda da noite pro dia e, hoje eu me conheço e hoje eu sei e eu já mudei. Não, gente. Óbvio que você precisa de uma ajuda, que você precisa de uma orientação, né? Aqui, no meu caso, são justamente os cursos que eu ofereço, todas as formações, todas as ferramentas que nós já temos. Essas ferramentas são ferramentas que já existem dentro de nós e que nós podemos acessar justamente para a gente nos conhecer, porque o autoconhecimento, muitas das vezes, né, isso também era outra crença limitante que eu tinha lá na minha juventude, né, e quem não, né, que, não, autoconhecimento é egoísmo, esse negócio de autoconhecimento é egoísmo, porque só Deus me basta. Então, se só Deus te basta, para de comer, para de alimentar, o que acontece? Se só Deus te basta, se a gente tem essa crença, só Deus, para de comer, para de se alimentar, para de tomar banho, para de caminhar, para de trabalhar, só Deus te basta. E isso é uma crença limitante. Obviamente, essencialmente, Deus nos basta. Na nossa essência, a nossa essência, Deus nos basta. Mas todas as ferramentas que nós temos do nosso dia a dia, do nosso corpo, nós sabemos que nós temos que levantar cedo e tomar café, porque senão a gente fica fraco, o nosso corpo fica fraco, a gente sabe que tem que almoçar, a gente sabe que tem que fazer um lanche no final do dia, a gente sabe que a gente tem que dormir. Tudo isso é o quê? Cuidado com o nosso corpo. Então, por que não cuidado com nossa essência também, com a nossa mente, com esse presente maravilhoso? Por que não se amar? Por que não olhar para nós mesmos e usar essas ferramentas de autoconhecimento para que a nossa intimidade e a nossa relação com Deus seja cada vez mais plena? Porque o que nos distancia da nossa verdade, como eu disse aqui, né, dentro da igreja nós entendemos como pecado, mas eu já dei aula aqui falando sobre o que é o pecado, né? A origem da palavra pecado é errar o alvo. Todos nós viemos ao mundo para acertar o alvo, ou seja, para ser a manifestação de Deus aqui no mundo com a minha face, com a face da Cíntia, com a face do Muricy, eu estou vendo aqui os mais próximos. Nós viemos ao mundo para ser a manifestação de Deus com a face Wagnilda, com a face com quem nós somos. Nós somos a manifestação de Deus no mundo, só que nós não vivemos de acordo porque nós começamos a viver de acordo com as nossas crenças limitantes, que nos faz errar o alvo. Então, veja a semelhança aqui da palavra pecado, que é justamente o pecado é o que hoje, enquanto religiosidade, nós aprendemos, nós somos católicos, né? Pecado é tudo que nos distancia de Deus, mas pecado também é tudo que nos divide. Tudo que nos divide, por quê? Né? Nos divide da nossa essência, daquilo que nós somos, tudo que nos divide nos distancia de Deus. Então, então conhecer um pouco mais sobre crença limitante, que estão fomentando as coisas que a gente não gosta, fomentando os que a gente chama de pecado em nós, né? São essas crenças limitantes. Então, conhecer isso, ter esse autoconhecimento, começar a olhar para nós e entender um pouquinho de nós mesmos, vai facilitar que a gente solte essas crenças limitantes, para que a gente seja cada vez mais a nossa essência, para que essa conexão com Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, seja muito mais constante, não seja somente nos nossos momentos de reunião, nas nossas celebrações, na missa, nas meditações, não sejam só momentos estanques,
mas seja sim uma manifestação também no nosso trabalho, na sociedade, aonde nós vivemos, né? Na farmácia, no banco, no posto de gasolina, na padaria, sejamos essa manifestação. Primeiro, sim, claro, pelo grande amor de Deus que existe dentro de nós, né? Que já a gente pode derramar essa graça. Mas quando nós começamos a nos amar e usar um pouco dessas ferramentas, por exemplo, eu vou na padaria e a mulher do caixa foi super feliz e super solícita com a mulher que estava na minha frente, mas quando ela chegou na minha vez, ela fechou a cara e foi recebendo. Na hora, o que eu sinto? Eu não vou falar nada com essa mulher. Olha só, ela é, né, toda livre com a outra lá, ela deve ter alguma coisa contra mim. Por isso que ela fechou a cara. Isso é crença limitante. Percebe? Então, qual foi a minha atitude? Eu até tenho vontade de falar bom dia para ela, mas não vou, porque ela deve de não ir com a minha cara, ou não vou ficar na minha aqui. Isso é crença limitante. Então, a crença limitante, ela está em todos os momentos nos impedindo de viver a nossa conexão com a nossa essência, aquilo que é a nossa verdade, que é ser livre e feliz em todas as áreas da vida. Então, por isso a importância da gente conhecer sobre as crenças limitantes, porque as crenças limitantes, quando a gente começa a olhar para elas, nós começamos, para elas eu digo, para nós, né? Então, o nosso caminho de começar a perceber as crenças limitantes dentro de nós, começa pelo autoconhecimento, começa pelo autoamor. Por quê? Porque se isso aqui todos esses temas que eu estou dizendo aqui, depois, quando você sair aqui da live, quiser ir lá no link da bio, tá? Então, já tenho disponíveis lá, tanto o curso Conexão de 10 temas, que é o curso que eu estava lançando e vendendo semana passada, Conexão que Liberta, passa por 10 temas de experiências deliciosos, né? Tenho esses cursos, como tem também cursos focados em autoamor, em poder de acreditar, em liberdade emocional, que são experiências de 21 dias, que depois, quando você sair aqui da live, se você quiser conhecer um pouquinho mais, só entrar no link da bio e clicar lá nos botões lá, que vai dizendo fala um pouquinho mais de todas as ferramentas que eu ensino aqui, para que nós possamos ter cada vez mais, começar a se amar, começar a se olhar. Quando eu começo a olhar para mim mesmo e a me amar, isso nós não aprendemos, aliás, aprendemos o contrário, né? Então, quando muitas vezes eu digo isso, como assim, Fernando, começar a me amar? Isso sim é egoísmo. A me amar eu mesma? Não, isso é egoísmo, isso está errado. Também é uma crença limitante, foi o que nós aprendemos na nossa infância também. Mas, gente, se Deus escolheu me amar, se Deus escolheu morar dentro de mim, me amar ao tão ponto que escolheu morar dentro de mim, quem sou eu para não me amar? Então, uma das ferramentas maravilhosas é esse, né? Começar a olhar para mim, e eu tenho ali o 21 dias do amor próprio, que vai começar por 21 dias com experiências que vai te ensinando, fazendo conhecimento e experiências, que vai te percebendo, te dar ferramentas para começar esse amor com você. E, gente, se amar é delicioso. Quando eu começo a me amar, eu começo a viver essa intimidade com Deus com muito mais potencialidade, porque eu consigo perceber o amor de Deus na minha vida com mais tranquilidade, com mais leveza. Outra coisa é justamente o acreditar. Gente, quando eu aprofundei um pouco mais nesses cursos, nessas ferramentas, e percebi essa ferramenta do poder de acreditar, que nada mais é do que o que Jesus passou a vida dele ensinando aqui. O que Jesus veio ensinar? Amor e fé. Se você tiver fé, se você tiver o tamanho dessa mostarda, você pode mudar o mundo, né? O fermento. Ou quando ele diz, por exemplo, olha, está vendo se você fala para aquele monte, sai daqui para lá, e não duvidar no seu coração, isso acontece. Todas as curas que ele fez durante todo o seu estado, toda a sua vida aqui, todas as curas que Jesus fez,
O que ele dizia? Ah, não, tá bom, joia, eu te curei. Não, ele dizia, vai que a tua fé te curou. É essa fé também que nós precisamos viver no nosso dia a dia, mas tudo bem, gente, as crenças limitantes também nos impedem de viver essa fé, tá? Porque no final das contas, nós até manifestamos essa fé, mas quem está no controle dessa fé são as nossas crenças limitantes, porque aquilo que eu acredito se manifesta. Então, se eu acredito que eu não dou conta, é isso que acontece. Da mesma forma como, se eu acreditar que eu dou conta, eu posso até cair, mas eu continuo e vou dar conta. Então, esse é o que eu ensino também dentro do poder de acreditar. Que você, hoje, onde nós chegamos até hoje, o que nós acreditamos foi fazendo isso. Então, nós já temos esse poder de acreditar. Mas nós acabamos acreditando que não damos conta, que não somos bons, que não dou conta que é assim, a vida é assim mesmo, a gente tem que ser pobre mesmo, que foi coisas que eu aprendi na minha infância. E Deus, puxa, Deus nos dá a liberdade, gente. Nós temos o livre-arbítrio. Se nós falamos para Deus, tá bom, Deus, eu quero essa vida mais ou menos mesmo que eu tô, porque afinal de contas é isso que eu aprendi na minha infância e tá ok, né, essa vida mediana, né, sofrer para pagar as contas, ter dinheiro só para pagar as contas no final do mês, ou ter uma saúde assim meia boca, igual eu tô tendo aqui também, isso aí tá bom, eu com Deus vou tocando. Gente, não, Deus não te criou para ser mediano. Aliás, tem uma passagem, né, até lá em Apocalipse de São João, né, não sei quantos vocês conhecem, que fala, né, que não devemos, que nós devemos ser ou quente ou frio, porque morno nós somos vomitados, né? Então, o que é isso? Né? Porque quando morno, óbvio, tiro daqui todo julgamento de Deus, tá, gente? Não é pra gente pensar que Deus tá falando isso, não. Deus é puro amor. Se você aprendeu de Deus algo diferente, já vai liberando aí para você ser mais livre, tá? Porque Deus é puro amor. Deus não te condena de nada. Quem nos condena são os nossos pensamentos. Quem nos condena são as nossas crenças limitantes. Por isso, a importância da gente se conhecer, a importância da gente se amar, para a gente soltar essas coisas que a gente às vezes inclusive bota a culpa em Deus, mas somos nós que estamos fazendo conosco mesmo, né? Então nós precisamos nos amar, começar a nos amar, a começar a acreditar, para experimentar essa fé que Jesus já nos dizia que já está dentro de nós, já está dentro de como Jesus. Pensa comigo, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando chegava alguém para pedir para Jesus uma cura, essa era uma pessoa que, nossa, essa é uma pessoa muito boa. Jesus olhava lá e falava, essa pessoa é muito boa, ela reza, ela foi na catequese na infância, ela fez só coisas boas na vida dela inteira, ela é uma pessoa que vai todos os dias no templo. Jesus não perguntava nada disso. Quando a pessoa chegava para pedir a cura, o que é que ele olhava? Ele simplesmente curava. E o que ele dizia? Você não é boa não, por isso que você estava ruim assim. Mas eu te curei, tá? Daqui agora, mas eu te curei. Não. O que Jesus dizia? A tua fé te curou. Então, gente, isso prova que a fé, o amor, a manifestação disso já é a nossa verdade, já está dentro de nós. Jesus simplesmente olhava e via isso e ajudava a pessoa a ver também a fé que já existia dentro dela. E essa fé a curava. Então, isso é o que é o meu desejo aqui de nos ajudar cada vez mais a encontrar esse amor por nós mesmos, que Jesus já te dizia lá, né? Pra gente amar o outro só de acordo com o que a gente ama a si mesmo. Então, se eu quero amar o outro bem, eu preciso me amar primeiro, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, e sem dizer que essa ferramenta do auto-amor é maravilhosa. A gente se amar, cada vez mais a gente vive um pouco mais com liberdade, essa gratidão. A gratidão é justamente o estado de eu me amar, de me sentir amada com Deus mais e mais tempo durante o dia. E é esse o meu desejo aqui,
que cada vez mais você possa, sim, fazer essa experiência de sentir-se amada por Deus, amada por si mesmo, que você comece a desenvolver essa fé que existe dentro de você e você possa com tudo isso libertar, se conhecer, olhar para os seus pensamentos, os pensamentos que você tem no seu dia a dia, olhar com olhar de amor, né? Olhar com olhar de amor e perceber, nossa, esse pensamento que estava fazendo eu fazer isso até aqui, então obrigada pensamento, por você me trouxe daqui, agora eu posso soltar você e voltar a acreditar em quem eu sou. Gente, isso é o nosso caminho. Isso é o soltar o que te prende para ser cada vez mais livre e feliz com Deus. A libertação, gente, a libertação dos nossos pecados, a libertação do que nos prende, a libertação de tudo que nos impede de viver a nossa vida em Deus, de viver a nossa vida livre e feliz em todas as áreas da vida, essa libertação começa onde? Dentro de nós. Começa conosco. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, porque Deus respeita tudo que nós queremos fazer. Então, se Deus respeita, veja o poder que tem dentro de nós, porque Ele já colocou isso, Ele já colocou em nós a graça e o desejo de ser essa manifestação, porque é o que Ele é dentro de nós. Mas então nós hoje vivemos 95 a 99% da nossa vida controlada pelas nossas crenças limitantes. Então, a nossa libertação começa na nossa escolha, começa na nossa mente. É importante a gente lembrar disso, né? Então, aqui eu quero reforçar para você que todas as crenças que temos aqui até hoje, elas foram aprendidas no longo dos anos, mas elas podem ser desaprendidas. Todas as crenças, né? Eu ouvi eu continuo me formando, né? Estou fazendo um curso, uma especialização em psicologia positiva. E justamente na aula dessa semana eu achei fantástica essa ideia, justamente como a gente usa as crenças limitantes, é como um trierim, né? Quem tem assim mais ou menos a minha idade sabe o que é trierim. Quem não tem a minha idade, eu vou explicar, né? É um caminho feito no mato, né? Então você, de repente, tem uma casa daqui a aqui, e se você vai todos os dias nessa casa, né? Por mais que o mato entre essas casas esteja alto, se você vai todos os dias, você começa a fazer um mesmo caminho e ali faz um trieiro, que a gente chama, né? Um caminho, tanto que o mato ali não nasce mais. Por quê? Porque já está acostumado com isso. Mas, se você de repente resolve, não, eu vou mudar, eu quero ir por aqui. E se você para de passar aqui e vai para o outro lugar, com o passar do tempo, o mato aqui começa de novo a crescer e você faz outro trieiro. Então, assim a gente usa as ferramentas para mudar hoje o que nós vivemos. Hoje nós temos o que eu chamo de negócio de dizer a plasticidade, a neuroplasticidade do nosso cérebro, é isso. Está constantemente fazendo novas sinapses. Então, cada momento presente, eu posso escolher fazer um novo caminho de liberdade, se é isso que eu desejo. Então, eu aqui uso de ferramentas existem aí, né, vários profissionais com inúmeras ferramentas maravilhosas, mas aqui eu te ensino algumas ferramentas em conexão, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, em conexão com a espiritualidade. Então, uma potencializa a outra. O me conhecer, o me amar, o conhecer o que eu acredito, as minhas fés, está em conexão com os meus mais de 40 anos de intimidade com Deus. E por isso eu quis me desenvolver e aprofundar e fazer cursos que façam isso, que o meu conhecimento de mim mesmo, o meu autoconhecimento, seja um caminho para eu celebrar cada vez mais essa plena conexão que é a manifestação de Deus na minha vida. Então, é para isso que eu faço isso, é para isso que existe todos os cursos, e como eu disse, se você quer saber um pouquinho mais, né, aqui é só 1 hora, um pouquinho mais detalhado cada curso que eu trabalho, você pode clicar no link da bio,
né, que está aqui no meu Instagram, ali no link da bio você vai ver os vários cursos. À medida que você vai clicando nele, tem mais explicação no site sobre ele, sobre cada ferramenta que eu ensino, inclusive também sobre essa experiência do Conexão que Liberta, que são 10 semanas de aulas também, que você vai conhecer, vai passar sobre o Deus amor, o amor a si mesmo, o poder do perdão. Ele é um pouco mais amplo, Conexão que Liberta, ele é um pouco mais amplo, passa por vários temas na sua vida que vão te ajudar, sim, a soltar o que te prende para você ser cada vez mais livre e feliz, porque nós precisamos, gente, nós precisamos ser a mudança que nós desejamos no mundo. Então, se eu olho o mundo, né, se eu olho e vejo que está com tanta dor, não é para a gente se sentir culpado, é para a gente simplesmente se sentir impelido, né, sentir esse desejo imenso de sermos, porque quando eu sou a diferença que eu desejo ver no mundo, eu começo a emanar Deus, eu começo a emanar o amor, emanar a fé, emanar só experiências boas, seja no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, porque isso é a minha verdade, isso é o que nós somos, essa é a sua verdade, isso é o que você é. Então, o meu, finalizando aqui, caminhando para nossa finalização desse tema, né, que são essas crenças limitantes, como que elas impedem você, o meu desejo é te ajudar a acordar para todas as crenças limitantes. Claro que todas é, assim, o seu caminho daqui pro resto da vida, tá? Porque deixa eu só te dar uma experiência. O nosso caminho de intimidade com Deus e de intimidade conosco mesmo, ele vai crescendo constantemente. Gente, eu já tenho quantos anos de experiência? Eu vou te dar uma experiência. Ontem teve um fato no meu trabalho, né? Eu tenho 2 empresas, um fato que me gerou uma preocupação. Né? E olha o que aconteceu. Eu normalmente durmo, graças a Deus, durmo muito bem a noite inteira. Mas, de madrugada, o que aconteceu? Acordei 3 e pouco da manhã. O que veio na minha cabeça? Obviamente, porque eu acordei, porque essa preocupação tinha ficado ali. Porque, nossa, isso pode... Gente, e quando a gente entra nessa preocupação, é óbvio que a gente não volta a dormir de novo. Por isso que essa grande dificuldade de quem acorda de madrugada e às vezes não consegue dormir, é porque se você vai na sua emoção, né, a crença limitante, ela traz a preocupação, todas as preocupações, elas estão ali, ó, sentadas em crenças limitantes, tá? Então, a preocupação te traz aquela crença limitante e você começa a botar fogo nela de madrugada. Nossa, é verdade, mas isso vai acontecer isso, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo começa a encher tua cabeça que você, obviamente, não consegue dormir mais. Então, o que eu fiz? Esse foi o início, né? Por isso que eu tô querendo dizer que isso é a nossa realidade. No início, foi isso. Acordei, falei, nossa, mãe, isso e aquilo. Falei, opa, mesmo meio ali ainda sonolenta, fui fazer todos os exercícios de me reconectar com a minha essência, de soltar as crenças limitantes, de fazer as afirmações, de me reconectar de novo com Deus, todas as ferramentas que já estão dentro de nós. Graças ao bom Deus e à minha escolha, o que aconteceu? Daí meia hora eu dormi de novo, muito deliciosamente até eu acordar na hora. Então, é isso que eu quero te ajudar, gente. Quando eu digo te ajudar a ter a vida dos seus sonhos, porque essa é a minha vida, eu estou caminhando para a vida dos meus sonhos. A cada dia, construindo, me soltando o que me prende para ser cada vez mais livre e feliz em Deus e manifestar a fé de ter aquilo que Deus já colocou dentro de mim. E é isso que eu desejo para todos vocês. Então, gente, gratidão, espero muito ter te ajudado a acordar um pouco mais sobre o poder das crenças limitantes e o que elas estão fazendo na sua vida hoje, né, no seu dia a dia hoje. Espero muito ter te ajudado a acordar para isso. Se você gostou dessa live e conseguiu perceber vários amigos que estão ali presos em crenças limitantes e você os ama demais, então manda já, pega ali o aviãozinho, manda essa live para mais e mais pessoas que você ama, porque o importante, gente, é nos ajudarmos a fazer um mundo muito melhor, mas esse mundo melhor começa por nós mesmos. Então, nós podemos fazer essa mudança e nós podemos ajudar as pessoas que a gente ama a fazer também essa mudança. Então, um grande beijo, desejo imensamente que essa seja a sua verdade. Aliás, vou encerrar justamente aqui
com algumas afirmações e com um momento bem simples de gratidão. Então, eu te convido, onde se você está assistindo e consegue fazer agora esse momento, fechar os seus olhos, se não fechar os olhos, conectar com Deus que te habita. E esse Deus que te habita é o mesmo Deus que me habita. Em conexão com Ele, eu quero agradecer imensamente por tudo que você acordou aqui. Te agradeço, Deus, imensamente por ajudar cada um de nós a nos acordar por todas essas coisas que nos prendem e nos dar essa força imensa dentro de nós de escolher fazer o diferente. Te agradeço imensamente, Deus, de todas as experiências, as ferramentas que tu já me acordastes, me destes a graça de colocar à disposição para mais e mais pessoas. Agradeço, Deus, pela coragem e o amor que existe no coração de cada um. E agradeço principalmente por essa vida maravilhosa que você já nos deu e já habita dentro de nós. E nós dizemos sim para ela nesse dia de hoje. E continuamos com uma afirmação. Eu estou aberta a todas as maravilhas que Deus tem para mim no dia de hoje. E outra afirmação. Eu estou disposta a soltar tudo que me prende para entrar em conexão com a minha essência, em conexão com Deus. Um grande beijo, essa live vai ficar gravada. Se você quiser ouvir de novo ou mandar para outras pessoas, seja muito bem-vindo e faça isso, envie para mais e mais pessoas. Ai, que delícia que entrou agora. Eu estou encerrando, mas vale toda a pena. Vai ficar gravado. Entra novamente, assiste essa aula, porque ela pode te acordar para a vida que já existe dentro de você e talvez você não esteja vivendo. Um grande beijo e até a próxima aula. Beijo, beijo, Cíntia. Gratidão maravilhosa. E a todos vocês aqui. Tchau.